Olá, alunos do quinto ano! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Vem comigo porque com tia Lidiane, matemática é sempre simples e divertida. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto de operações matemáticas. Olha aqui no nosso slide de hoje. O que é que isso aqui quer dizer? A letrinha X representa o quê? Nas operações matemáticas, o X ele representa um sinalzinho muito importante, que é a multiplicação. Você lembra o que é multiplicação? Você executa a multiplicação no seu dia a dia? Eu tenho certeza que sim. Preste atenção na nossa definição de hoje. Multiplicar é achar o todo, certo? É achar o todo. É adicionar parcelas iguais. É uma maneira de simplificar a adição. É representada pelos sinais, que eu já disse, o sinal X, ou pode ser representado por um ponto, certo? Termos da multiplicação. Na primeira linha, temos fator ou multiplicando. Na segunda, que também pode ser chamado de fator ou multiplicador. E o resultado dessa multiplicação se chama produto. Cálculo da multiplicação. Presta bem atenção, tá? Ao realizarmos uma soma infinita de termos com parcelas iguais, temos o cálculo da multiplicação. Parcelas iguais. Presta atenção ao exemplo. Primeiro exemplo, nós temos aqui 5. A soma de 5 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, a gente pode representar essa soma em uma multiplicação. Será 5 4 vezes, certo? 5 4 vezes. Quanto é 5 4 vezes? Bora lá comigo. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, o resultado será 20. Observe um detalhe. São somas de parcelas iguais. A gente simplifica essas somas em uma continha de multiplicação, ok? Vamos para mais alguns exemplos. Veja quantas vezes temos aqui o número 12. 1, 2, 3. Somando, tá? 12 mais 12 mais 12. 12 mais 12 mais 12 vai dar quanto? Se a gente for transformar isso numa multiplicação, será 12 vezes 3. 12 vezes 3. Quanto será? Olha aqui. 12 mais 12. Quero ouvir daí de casa. 24. E mais 12. Ih, já coloquei o resultado, né? 36. O outro exemplo para finalizar esse slide, tá? 100 mais 100. Quando a gente for representar essa soma em multiplicação, será 100 quantas vezes? 2 vezes, certo? Então, 100 mais 100 dá 20. Ou 100 vezes 2 vai dar também 200. 20 não, 200. Te esqueceu do zero. Propriedades da multiplicação. E a gente tem várias, tá? Não é uma só, não. Lembra que na subtração a gente só tem uma propriedade. Na adição a gente tem 3 propriedades. Mas na multiplicação a gente tem mais propriedades. Presta atenção aqui, viu? Fica ligadinho. Primeira, comutativa. Garante que em uma multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Olha o exemplo. Se eu multiplicar 3 vezes 9, 3 vezes 9 vai ser igual a 27. 3 vezes 9 é você somar 9 3 vezes, tá? 9 mais 9, 18. Com mais 9, 27. Está aqui, ó, 27. Se eu inverter, colocar 9 vezes 3, não vai mudar nada. Continua o mesmo resultado, 27. Essa é a propriedade comutativa. Vamos para a próxima.
Elemento neutro. Um detalhe, em adição e subtração, o elemento neutro é representado por um número zero, mas na multiplicação não vai ser o número zero não, vai ser outro número. Você sabe que número é esse? Tem certeza que não sabe? Observe o detalhe. Você sabe que número é esse? Eu coloquei a perguntinha aqui na minha bonequinha, tá? Ela respondeu, é o número 1. O número 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Veja o exemplo. Se eu multiplicar 1 vezes 2, dá 2. 10 vezes 1, 10. 15 vezes 1, 15. Aí eu achei que estava pequenininho esse número, coloquei um bem grandão. Ó, 1 vezes 12.345 vai dar quanto? 12.345. Eita, arrasei nesse número, não foi? Coloquei um bem alto, para vocês perceberem que não vai alterar o valor, tá? Por isso ele é considerado elemento neutro. Outra propriedade, olha esse detalhe. Elemento nulo. Essa propriedade não tem na adição e não tem na subtração, tá? Tem na multiplicação. Elemento nulo. A propriedade do elemento nulo diz que sempre que multiplicarmos qualquer número pelo elemento número, o resultado será zero. Que número é esse? E agora? Você sabe que número é esse? Se multiplicar esse número por qualquer número, vai dar zero. É o número zero. Qualquer número multiplicado por ele vai dar zero. Presta atenção no exemplo. 2 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. E eu juntei mais números, tá? Ó, 7 vezes 0 e vezes 2. Vai dar quanto? 0, tá? Próxima propriedade. Associativa. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação. E o resultado será sempre o mesmo. Vamos ver alguns exemplos. Se eu pegar esse exemplozinho aqui, veja só, é a multiplicação de 3 fatores. Ó, 3 vezes 5 e vezes 7. Mesmo alterando a posição, não vai alterar o valor. Olha aqui os exemplos. Se eu colocar um parênteses nos 2 primeiros números, quando eu coloco o parênteses, a gente quer seguir aquela regrinha de expressão numérica. Resolver primeiro os parênteses, não é isso? Então, 3 vezes 5 vai dar quanto? 15. Vezes 7 daqui, o resultado final vai ser 105, ok? No segundo exemplo, ao invés de colocar o parêntese nos 2 primeiros, foi colocado nos 2 últimos números. Olha aqui, ok? Então, vamos lá. Repeti o primeiro, multipliquei os que estavam no parêntese. 5 vezes 7, 35. Então, quando multiplicar 3 vezes 35, o resultado também vai dar 105. Agora, já fiz diferente. Troquei a posição dos números, não foi o parêntese. Olha aqui, primeiro está o 5, depois o 3, depois o 7. E ainda foi colocado o parêntese para complicar um pouquinho mais. Então, 5 vezes, entre parênteses, 3 vezes 7, ok? Repeti o primeiro aqui, 5, o sinal de vezes. E 3 vezes 7 dá quanto? 21. Se eu multiplicar 21 5 vezes, também vai dar o mesmo resultado, 105. Então, essa propriedade nos diz que mesmo que a gente inverta os fatores, o resultado final, que se chama produto, não vai ser alterado. Ainda temos mais uma propriedade. Propriedade distributiva. Essa propriedade também não tem na adição e subtração.
só na multiplicação, tá bom? Então, vamos ler aqui comigo. A propriedade distributiva garante que o produto da soma é igual à soma dos produtos. Produto é o resultado final, tá? Ou seja, quando houver uma soma de dois números entre parênteses soma, multiplicada por um número qualquer, podemos realizar a soma primeiro e depois fazer a multiplicação. Ou podemos multiplicar esse número por cada parcela da soma e depois realizar a adição. Eita! Eu acho que você pensou assim em casa, não entendi nada. Não se preocupe, Tia vai explicar agora no exemplo. Um exemplo, observe. Se eu pegar essa continha aqui, ó, 2 vezes, um detalhe, o que está dentro do parênteses não está sendo multiplicado, ele está sendo somado, tá? Então, você já pode somar isso aqui e multiplicar por esse daqui. Ok, é uma soma, não é uma multiplicação, o que está no parênteses. Então, repete o primeiro, 2, multiplicado por 6 mais 9 dá quanto? 15. Então, 2 vezes 15 dá 20, ok? 20. A mesma continha vai ser feita agora de forma diferente, ok? Mas o resultado não vai ser alterado. Presta bastante atenção. Dessa forma aqui, ó, multiplicou 2 vezes 6, está aqui 2 vezes 6, mais 2 vezes 9, está aqui também 2 vezes 9. Complicou um pouquinho, né? Mas o resultado vai dar o mesmo. Agora a gente multiplica primeiro, depois que soma. 2 vezes 6, 12. Repete o sinal de mais. 2 vezes 9, 18. Então agora a gente só vai fazer uma sominha. 12 mais 18 é igual a 30. Então temos duas formas de fazer. Preste atenção no detalhe, porque isso só pode ser feito se dentro do parênteses tiver um sinal de mais. Só se tiver o sinal de mais, ok? Agora vamos para os algoritmos da multiplicação. Temos dois tipos de algoritmo, tá? Temos o algoritmo de decomposição e tem o algoritmo usual. São dois tipos. O que é algoritmo? É explicar a você a maneira de você resolver a multiplicação. Então, a gente tem duas formas, tá? No algoritmo de decomposição, podemos utilizar o sistema de numeração decimal. A gente já estudou esse assunto. Sistema de numeração decimal, quando a gente observa no número a unidade, a dezena, a centena, certo? A unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim sucessivamente. Já coloquei aqui também, ó. Ou seja, unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante. Tá vendo? Vamos para o nosso exemplo. Temos dois exemplos. Obtenha a solução dessa multiplicação aqui, ó. 450 multiplicado por 5. Mas aí a gente tem que usar o algoritmo de decomposição. Primeira coisa, você vai decompor o primeiro fator. Quem é o primeiro fator aqui? 450, não é? A gente vai decompor. O que é isso, tia? Separar unidade, dezena e centena, certo? Já está aqui, ó, 450. Vamos decompor. Quem é a unidade? 0. Não temos unidade. Quem é a dezena? 5. Se é 5 dezena, então será quanto? 50. Está aqui, certo? E quantas centenas temos? 4. Então, 4 centenas é a mesma coisa de 400, ok? Já decompomos o primeiro fator. Agora vamos decompor o segundo. Qual é o segundo? 5. Como é que eu vou decompor o número 5? A gente não decompõe, ele só tem unidades. Então deixa ele aqui quietinho, somente ele. E eu coloquei até uma observação aqui, ó. Não precisa decompor porque tem apenas unidades. Agora a gente vai fazer
a operação matemática com esses números decompostos, tá? Apareceu. Veja só, a gente não coloca assim não, 450. Não, a gente vai colocar o número decomposto. Então aqui, ó, 400 mais 50 mais 0. Vamos multiplicar dessa forma. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 50, 250. Como 5 vezes 50? Você vai fazer 50 5 vezes, por exemplo. 50 mais 50, 100, certo? Mais 50, 150. Mais 50 de novo, 200. Mais 50 de novo, 250. Está aqui. 5 vezes 400 vai dar quanto? 2.000. A gente faz do mesmo jeito que fez o 50, ok? 2.000. Então, agora a gente vai fazer uma continha de mais com esses que estão aqui. Detalhe, no algoritmo de decomposição, colocamos tudo abaixo da unidade, certo? Tudo abaixo da unidade. Então, 0 mais 0 mais 0, 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. E desce o 2, porque ele está sozinho. Então, a nossa resposta será 2.250. Segundo exemplo. 110 vezes 12. Observe, temos que decompor esses dois fatores, certo? Primeiro fator, 110. Quem é a unidade? 0. Está aqui. 1 na dezena. Então, uma dezena é a mesma coisa de quanto? 10 unidades. Está aqui 10. São as dezenas. E centena, 1. Uma centena é a mesma coisa de 100. Beleza? Vamos para o segundo fator. Porque o segundo fator ali, a gente tem duas casinhas decimais. Então, vai precisar ser decomposto também. 12. O 2 representa a unidade, está aqui 2. E o 1 a dezena. 1 a mesma coisa de 10. Agora vamos fazer a operação com esses números decompostos. Eita, complicou, foi? É a mesma coisa. Presta atenção, é a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 10, 20, certo? 2 vezes 100, 200. Já fizemos a primeira parte com o número 2. Agora a gente vai fazer a segunda parte com o número 10. Mas vai colocar abaixo das unidades também, tá? 10 vezes 0, 0 é ele aqui. 10 vezes 10, 100. E 10 vezes 100, 1.000, certo? Agora a gente vai somar tudo. Unidade com unidade, dezenas com dezenas, centena com centena. E unidade de milhar com unidade de milhar. Bora lá? 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Olha aqui. 2 mais 0 mais 0 mais 0, 2. 2 mais 1 mais 0, 3. E 1 que está sozinho aqui, ele desce e fica 1.320. É a nossa resposta. Agora, nós vamos para o algoritmo usual. Essa continha dessa forma que eu vou ensinar agora é a mais utilizada, por isso tem o nome usual. No algoritmo usual, realizamos o produto sem decompor os fatores da forma escrita. Utilizamos o conhecimento do sistema de números decimal também, mas um pouquinho diferente. A gente vai precisar decompor, tá? Olha o primeiro exemplo. É o mesmo, tá certo? Vai dar o mesmo resultado, mas vamos resolver de forma diferente. 450 vezes 5. Bora lá. 5 vezes 0, a gente viu nas propriedades. Qualquer número multiplicado por 0 é quanto? 0, certo?
5 vezes 5. 5 vezes 5. 5, 10, 15, 20, 25. O 25, não vamos colocar todos aqui embaixo no produto, não. A gente só coloca a unidade e sobe aqui para cima a dezena, certo? Olha aqui. 5, o número era 25. 5 aqui, sobe aqui em cima a dezena. Presta atenção no que a gente vai fazer com ela daqui a pouco, tá? 5 vezes 4 dá quanto? 5, 10, 15, 20. Dá 20. Mais 20 com esse 2 aqui de cima, ele vai somar esse 2. 20 mais esses 2 vai ser quanto? 22. Essa é a nossa resposta. Tá vendo que deu o mesmo resultado do que a gente viu anteriormente, mas fizemos com o algoritmo usual. O outro exemplo, 110 vezes 12. 110 vezes 12, a continha já está armada aqui. Vamos fazer? Essa tá bem simples, mas a gente vai usar algumas propriedades nela, tá? Olha aqui, 2 vezes 0. O elemento nulo, o 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 2 vezes 0, 0. Outra propriedade que a gente vai usar. 2 vezes 1. 1 é o elemento neutro. Qualquer número multiplicado por ele será o número mesmo. Então, 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 1 de novo, 2. Um detalhe. Essa linha a gente começou na classe das unidades. Por quê? Porque começamos a multiplicar com a unidade. Agora a gente vai começar a colocar aqui junto com as dezenas. Por quê? Vamos começar a multiplicar com o número que é uma dezena. Então, 1 vezes 0, 0. Tá vendo onde é colocado? 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1 de novo, 1. Agora, para finalizar a nossa continha, vamos fazer uma continha de mais. Uma adição para chegar no resultado final, que é o produto da multiplicação. Desce o 0, porque ele está sozinho. 2 mais 0 vai ser 2. 2 mais 1, 3. E 1 que também está sozinho aqui desce. E a nossa resposta é 1.320. Vamos já para o cálculo da multiplicação. Aparece para a gente em alguns problemas, em situações problemas, exercícios, de 4 formas. Ela pode aparecer como a adição de parcelas iguais. A multiplicação também pode aparecer como uma combinação. Pode aparecer como uma proporcionalidade. E também pode aparecer como uma formação retangular. São 4 formas diferentes, ideias diferentes que podem aparecer no nosso exercício. Então, a gente vai ver agora alguns exemplos. Um de cada ideia dessa, tá? Vamos lá. Hora de praticar. Olha como eu estou bonitinha aqui em cima dos livros estudando. Vamos lá. Adição de parcelas iguais. Presta atenção aqui. Lucas coleciona carrinhos. Para organizar, colocou 8 carrinhos em cada uma das 3 prateleiras da estante do seu quarto. Quantos carrinhos estão na estante? Vou repetir. Ele tem 8 carrinhos, ou ele coloca 8 carrinhos em cada prateleira. Ok? Tem 3 prateleiras no quarto dele, certo? Como tem aqui, ó, 3 prateleiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 carrinhos em cada prateleira. Quantos carrinhos tem aqui? Vamos ver? A gente pode utilizar o método de parcelas iguais, de adição de parcelas iguais para resolver esse probleminha aqui, ó. Podemos fazer o seguinte. São 8 carros em cada prateleira. Então, pode ser 8 mais 8 mais 8. Não é isso?
8 mais 8, 16. Com mais 8, 24, não é? Pode ser representado assim, né? Porque aqui temos 3 fatores. 3. Ou você pode representar como uma multiplicação. 8, 3 vezes. Também vai dar igual a 24 carros. Também tem outra forma de fazer. Ou você pode utilizar o número 3. 3, 8 vezes. Vai dar 24. Olha aqui, ó. Temos 8 fatores. Então, 3 vezes 8 também vai dar 24 carros. A gente usou aqui a soma de parcelas iguais e também usamos a propriedade, certo? Que diz que se a gente inverter os valores, não vai alterar o produto. Como combinação, eu arrasei nesse slide, presta atenção, vai aparecer muitas figurinhas aqui. Uma lanchonete oferece 3 tipos de sanduíches, 3 tipos, tá? Atum, queijo e frango. E só 2 tipos de suco, uva e caju. Se uma pessoa pedir um sanduíche e um suco, quantas opções diferentes ela tem para fazer o pedido? Você foi lá na lanchonete, lá tem 3 tipos de sanduíche, 2 tipos de suco. Aí você quer pedir um sanduíche e um suco, mas quais são as suas possibilidades? Isso é combinação, tá certo? Tá aqui, ó, os sanduíches e os sucos. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso aí. Podemos fazer de 2 formas. A gente pode fazer uns arranjos, uns desenhos bonitinhos, ou a gente pode utilizar a multiplicação. Eu vou ensinar vocês as duas formas de fazer. Primeiro, se você pedir um sanduíche de atum, ele tem 2 possibilidades. Ou com o suco de uva, ou com o suco de caju, não é não? É. De novo agora, se você pedir o de frango, também temos mais 2 possibilidades de suco. Ou com o suco de uva, ou com o suco de caju. E se você pedir o sanduíche de queijo, também temos 2 opções. Observe lá, sanduíche de queijo com o suco de uva ou sanduíche de queijo com o suco de caju. Quantas possibilidades você tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades. Mas você deve estar pensando em casa, mas tia, toda vez que eu vou ter que fazer um exercício desse, eu tenho que desenhar isso tudinho? Não, você pode simplificar tudo isso usando a multiplicação. Presta atenção agora nessa explicação, tá? Você tem 3 opções de sanduíche. 3 opções de sanduíche. Tem 2 opções de suco. Então, aí é só você multiplicar. 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. Tá vendo que deu o mesmo resultado? Você desenhando tudo isso aqui ou você simplificando apenas em uma multiplicação. Essa é um exemplo de combinação. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo. Com proporcionalidade. Uma pessoa gasta R$70 toda semana para ir e voltar do trabalho. Toda semana ela gasta R$70. A passagem está carinha, viu? Toda semana. Quantos reais ela gastará em 4 semanas? 4. Vamos lá. R$70 é o valor gasto, ok? Você vai multiplicar com o valor da semana. Aqui, a quantidade de semanas. Então, 70 vezes 4. 70 vezes 4 vai dar quanto? 70 mais 70, 140. Com mais 70, 210. Com mais 70, dá quanto? Isso mesmo que você pensou. Vamos fazer agora com a continha armada, certo? Olha aqui, aparecendo novamente o nosso elemento nulo. Em multiplicação, o 0 representa elemento nulo. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, 28. Então, o resultado vai estar
280. Vamos para o nosso último exemplo. Formação retangular. Se a posição retangular, sobre a posição retangular, o número de motocicletas é representado por qual multiplicação? Temos aqui um quadradinho com várias motocicletas, tá? E aí, qual é a multiplicação que representa esse quadradinho aí? Observe comigo. Você vai ver a quantidade de colunas. No caso aqui temos 1, 2, 3, 4 colunas. E vamos ver a quantidade de linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Quando a gente identifica isso aqui, é só agora multiplicar. 4 vezes 5 linhas. 4 colunas vezes 5 linhas vai dar quanto? 20 motocicletas. E essa expressãozinha aqui, essa multiplicação, ela representa a letra B da nossa questão. Finalizamos a nossa aula de hoje por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula de matemática. Um beijão e tchau, tchau!